E então, pessoal, estamos começando mais um programa Vida Saudável. E é muito bom falar de saúde, né? Melhor ainda nesse quadro de hoje, que nós estamos podendo sorrir com mais tranquilidade, né? Eu estou aqui recebendo hoje a doutora Amália Cambraia, cirurgiã dentista, ela que é especialista em prótese dentária e é a minha dentista, né? Então hoje, com esse sorriso, né, mais aceso, mais iluminado, eu convidei a doutora Amália para estar com a gente vai descobrir muita coisa sobre prótese dentária, sobre muita coisa que nos traz uma outra qualidade de vida, né? Porque sorrir, ter a tranquilidade do sorriso, a satisfação do sorriso, nos faz mais felizes e com certeza justifica o nosso programa, porque nos traz mais saúde também. Estamos falando de vida saudável. Doutora Amália Cambraia, boa noite, tudo bem? Boa Seja bem-vinda. noite, obrigada. Grande honra ter você aqui, um prazer enorme, né? É uma honra, é minha. É isso aí. Então, doutora, a gente vem falar sobre o nosso quadro de vida saudável, porque quando a gente fala de saúde, de vida saudável, é tudo muito abrangente, né? A gente tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem espiritualmente, tem que estar bem, igual a gente antes aqui, antes de começar o programa, a gente estava batendo um papo aqui falando sobre saúde financeira também, que não é o nosso assunto de hoje. Mas o bom de tudo, doutora Amália, é quando a gente está bem em todos os sentidos, não é isso? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como bem-estar físico, emocional e espiritual. Então, a questão da autoestima, ela entra também na questão de saúde, né? Saúde psicológica, é isso. Então, doutora Amália, o que eu acho? Eu penso assim, essa questão da importância, né, da saúde, desses pilares aí que você falou da Organização Mundial de Saúde, né? Ou da OMS? OMS. Ah, ok. Então, é muito importante a gente sempre estar observando isso, porque estar bem em tudo que né, nesse triângulo aí que você citou, requer que a gente tenha cuidado, a gente tem que ter uma visão, né, de como eu estou indo, por que eu estou gordo, por que eu estou magro, por que eu estou desse jeito, né? Então a gente cuidar da saúde, ela também traz, eu acho, assim, o cuidado com essa parte da estética, né? Porque quando você está bem de saúde, você tem que estar bem em todos os sentidos, né? Sim. Então é muito bom você ter esse equilíbrio aí. Eu, por exemplo, vou falar um pouquinho de mim aqui, desculpa até tirar a sua palavra, que hoje o nosso assunto aqui é a parte odontológica, a gente está falando de dentística, a gente está falando com uma cirurgiã dentista, e a gente está falando mais assim, hoje, sobre saúde bucal e sobre estética, né, que é importante. Doutora, a minha primeira pergunta para você é: por que você se interessou por essa área? Por que você optou por essa profissão de cirurgiã dentista? Eu acho que já está no sangue, né? Eu venho da terceira geração de dentistas, já meu avô, minha mãe, então eu cresci vendo isso. Sempre gostei muito de trabalhos manuais, então... E essa questão de estética veio vindo até naturalmente. É um bem de família, né? E, né, gente, eu acho que vem no sangue mesmo. Uma coisa puxou a outra e é isso. Que bom. E outra coisa também que a gente está aqui, que eu estou aqui pensando, é que nesses quase 15 anos aí, né, que você se formou, você passou por algumas etapas aí. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para quem está nos ouvindo aqui, sobre essas etapas que você passou, né? Porque você começou como cirurgião dentista, depois vieram outros processos, né? Outras especializações, outros interesses foram despertos, né? Ou despertados aí ao longo desses anos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas opções que você fez até chegar, né, nos últimos anos, onde você se dedica a essa parte mais de prótese dentária, que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, então, esse é um assunto um pouco recente, né? Então, eu era dentista generalista e comecei a me interessar por cursos de novidades na área, até para me encontrar profissionalmente. Então, eu comecei, o primeiro curso que eu fiz nessa área foi Digital Smile Design, que é um desenho do sorriso. A gente estuda visagismo, dental, é uma linguagem visual artística aplicada ao desenho do sorriso, onde a gente busca botar os traços de personalidade, vontade, intenção né, com a imagem mesmo, porque a imagem ela desperta uma resposta de quem tá vendo, né? E por isso que se fala que é o cartão de visitas, o sorriso, porque o sorriso ele comunica muita coisa, mesmo estático.
Então, às vezes, a pessoa tem um sorriso que não combina muito com ela, mas e até que, né, para a gente causar a primeira impressão, uma coisa, a gente pode adaptar esse desenho. Ótimo. É isso aí. É isso. Então, Amália, é o seguinte, falando um pouco sobre saúde bucal, né? Quais são os pontos que levam... eu vou voltar. Eu vou te perguntar o seguinte, qual o perfil de pessoas que procuram hoje essa parte de lentes de contato, qualquer tipo de prótese que possa melhorar, colaborar para que você tenha um sorriso melhor, né? Qual é o perfil das pessoas que hoje procuram esse tipo de opção? Então, principalmente são pessoas que trabalham com a imagem, né? São pessoas que precisam de uma imagem bem apresentada, porque os dentes envelhecem também, né? A gente vê todo mundo muito preocupado com a pele, com a gordura do corpo e tudo, mas o dente ele vem sofrendo desgastes e não adianta a gente ter uma pele lisinha. O dente envelhece igual tudo no corpo da gente, né? Tem um desgaste natural, então não é nenhuma questão de mudar, é uma questão de melhorar e manter aquele dente bem cuidado para poder não, né, ter uma resposta melhor, assim. Ok. Doutora Amália, uma outra coisa que eu gostaria de saber, as pessoas são um pouco... questionam muito, né, essa questão de lente de contato, sobre desgaste dos dentes. Existem muitos mitos, né, com relação a isso, as pessoas têm receio disso, né? Na prática, como que acontece isso? A pessoa faz a opção de melhorar a estética dos dentes ou a aparência, né, num todo, igual você falou, numa questão de visagismo, de uma venda melhor da idade, né? Os dentes é um cartão de visita, né? Quando você sorri, os dentes alinhados e ali bem tratados, ele realmente diz bastante da personalidade da pessoa que tem. Eu não diria vaidade, porque às vezes as pessoas acham que essa coisa de autocuidado e vaidade é uma coisa pejorativa. Eu pelo menos, vejo com um outro olhar. Eu acho que vaidade é uma coisa extremamente saudável, eu acho que todo mundo tem o seu percentual de vaidade, uns mais, outros menos. E quando chega nesse patamar do autocuidado, aí que para mim realmente tem o verdadeiro valor, você ter essa vaidade transformada no autocuidado. Então, o que você me fala sobre o perfil de pessoas que procuram e qual o nível de satisfação que você percebe de retorno? Eu, por exemplo, antes da sua resposta, vou te interromper antes de você responder, doutora. Assim, eu fiz recentemente, estou ainda, né, fazendo esse tratamento com a doutora Amália, e eu posso atestar para vocês o diferencial que é da autoestima, da melhoria que a gente tem com relação a tudo na vida da gente, entendeu? Você sorri mais fácil, mais tranquilo, você fica mais feliz. Então, para mim, está sendo uma experiência que está sendo um divisor de águas, entendeu? Eu me sinto mais saudável, mais feliz, mais bonito. E como que você, enquanto profissional, percebe nas pessoas que procuram ou que chegam a esse momento de cuidar da imagem com relação ao uso de facetas ou qualquer que seja o procedimento para melhorar, além da saúde bucal, a imagem? Então, eu normalmente, eu acho que tem dois tipos de pessoas que procuram esse tipo de serviço, né? A gente vê muito, que é uma coisa que as pessoas ficam um pouco assustadas, aquelas que chamam muita atenção, né? As lentes que a gente chama de mentex, extremamente brancas, que a gente vê jogadores de futebol e tudo. E tem a questão que a minha especialidade mais é de fazer elas naturais. É como se fosse, né? É só um dente bem cuidado. É uma questão de melhorar sem despersonalizar, é o que eu acho. Então, a gente coloca o dente, né, de acordo com várias medidas de proporção áurea, de traços faciais, numa posição saudável para a boca, e acaba que a estética ela vem naturalmente, eu acho. Quando a gente coloca a oclusão, né, que é a mordida, o encaixe da mordida no lugar certo, a estética ela vem naturalmente, né? Então, hoje em dia, quem mais me procura é quem quer melhorar mesmo, sem parecer que fez grandes alterações e tudo. Então... O que eu acho curioso também, Amália, é o seguinte. Eu, por exemplo, quando eu tinha 7 anos de idade, eu caí de bicicleta, quebrei os dentes da frente. E hoje eu tenho 61 anos de idade e eu passei toda a minha vida
com a minha mãe e meu pai falando comigo, né? Vai consertar esses dentes, vai consertar esses dentes. E eu acho curioso porque eu sou uma pessoa vaidosa, não tem como eu omitir isso, não vejo isso como nada que é ruim, eu vejo isso muito saudável. E como que eu passei todos esses anos sem ter ido ao dentista para consertar o dente que quebrou, os dentes que quebraram na realidade, né? Então, é por isso que eu estou te perguntando, porque eu não entendo como que eu não tive esse despertamento, embora o meu pai, a minha mãe, as pessoas falavam comigo, né? Vai lá, vai consertar os dentes. Eu tinha 7 anos de idade, quer dizer, numa idade que o meu pai e a minha mãe ainda tinham uma influência grande sobre mim, porque eu era uma criança, mas eu sempre tive a opinião de não consertar os dentes e tal, e agora que a gente está fazendo isso. Então, eu não entendo como que alguém que tem uma vaidade, que eu sou uma pessoa vaidade, como eu falei, ter passado esses anos todos sem ter buscado uma solução para alguma coisa que parece que eu não enxergava, parece que eu não via, e não era pouco quebrado, né? É uma coisa que... Então, isso acontece muito, eu vejo muito, as pessoas, elas vão, parece que se acostumando com essa questão, eu vejo gente que trabalha os lábios, botox, preenchimento, sem contar boca umas bonita. mentiras, né, que as pessoas falam pra gente, esse quebradinho no dente aí é charme. É isso. E aí você passa a vida inteira achando que aquilo ali é um charme, mas não é Não, nada, e outra, é um dente quebrado mesmo. Eu nasci com esse dente, mas não é mais o dente que a pessoa nasceu. Normalmente, depois dos 35 anos, você já vê um grande nível de desgaste dentário. Então, o que acontece também? Até poucos anos atrás, o procedimento era completamente diferente, porque a gente usava muito a cerâmica, né? A gente não tinha um desenvolvimento igual hoje, a gente usa resina de uma forma sem desgaste, porque hoje a gente cola ela no dente, então é uma coisa só de repor a matéria perdida normalmente. Antes a gente tinha que fazer um desgaste muito grande para encaixar uma pecinha, um trabalho demorado, e outra que não tinha essa reversibilidade que a gente tem, vamos dizer, com a resina. Então, a pessoa pode ficar um pouco insegura ainda por causa do que acontecia há 2, 3 anos atrás, que era basicamente cerâmica. Então, cerâmica, você fazia um desgaste no dente para encaixar, levava muitos meses, e depois que colocava, você não podia alterar mais nada, você não pode alterar a cor, não pode alterar tamanho, então fica uma coisa meio, né? A pessoa fica um pouco ansiosa com isso. Mas, doutora Maria, existe uma indicação dada pelo profissional com relação ao que colocar? Por exemplo, para alguns existe a indicação de fazer um dente em porcelana ou em resina, ou isso é uma opção do paciente ou do cliente, é uma escolha, ou existe uma indicação aí que é melhor? Olha, eu vou te falar que hoje em dia as resinas são tão avançadas que a gente pode fazer praticamente tudo com elas, sendo que o profissional tem que ter bastante experiência, né, com a questão técnica, que ela é bem sensível, mas a gente obedecendo a questão técnica, a questão dos princípios da mordida certa, a gente pode usar resina ou cerâmica. A questão da cerâmica é que ela tem uma durabilidade maior, ela não mancha. Não mancha, não estraga, porque a resina ela é mais porosa, é uma característica do material. E a cerâmica ela é lisa como um vidro. Tá? Então, mas eu vou te falar que hoje em dia eu não vejo muita diferença entre um material e o outro. Tá? Eu indico mais a resina hoje em dia do que a própria cerâmica, por causa dessa questão do desgaste dental também e dessa previsibilidade que a gente tem, porque a resina a gente consegue trabalhar no consultório, à mão, e a cerâmica ela já é feita em outro lugar, em outro laboratório, então a gente não tem tanto controle assim, sobre o resultado. São muitos profissionais envolvidos, né? Então a chance de dar erro no meio do caminho é bem maior. Então, a questão é justamente essa. A cerâmica ela tem uma durabilidade muito maior. Dura mais do que dente natural, vamos dizer assim. Ela é extremamente dura. E a resina, ela já tem uma característica, ela parece mais dente, eu acho. Ela se comporta muito parecido com um dente natural mesmo. Ela desgasta como um dente natural, ela mancha como um dente natural. Então, não é a cerâmica ou dente natural. Ele pode escurecer e a cerâmica fica lá da mesma cor, né? Enfim, se for fazer cerâmica, a gente tem que pôr na boca inteira, normalmente, para não dar esse tipo de alteração. E o trabalho tem uma durabilidade. É basicamente isso. Ok. E além também né, você falou minutos atrás aí do envelhecimento natural do nosso corpo, né? Os dentes também envelhecem, mas existem algumas causas também que promovem o desgaste dos dentes, como o bruxismo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais outras coisas acontecem, né, que trazem o desgaste dos dentes, né?
Então, a gente tem um desgaste natural, né? Causado pela alimentação mesmo. Agora, a questão do bruxismo, hoje em dia a gente trata ele ajustando a oclusão, que é a mordida. Tá? Então, o bruxismo ele acontece quando a gente pode... O bruxismo está relacionado com a modulação do estresse durante a noite. Então, durante a noite... doutora, só para o pessoal entender melhor, o bruxismo, na prática, assim, numa linguagem mais popular, ele é um apertar dos dentes involuntário, seria mais ou menos isso? Não, é um à apertar noite e um ranger. Às vezes tem gente que faz até de dia também, mas o mais normal é à noite, ranger e apertar os dentes. E às vezes a pessoa nem sabe, mas ela acorda assim com dores fortes de cabeça, parece uma cinta apertando, é a característica dela em volta da testa, dor de pescoço, às vezes até os dentes um pouco abalados. Quando vai ficando num nível mais grave, pode provocar perda de dente também e fratura de ponta de dente e tudo. O que acontece? Quando a oclusão, né, que essa mordida ela está ajustada, porque ela vai se alterando com esse desgaste natural, os dentes vão perdendo em altura, e toda noite a gente vai dar pequenos toques leves para modular o estresse, tá? Se a oclusão não estiver ajustada, que é essa encaixe dos dentes, a gente vai ter o desencadeamento desse bruxismo, que é uma força exagerada que provoca perda de dente e tudo. E a gente não pode lidar com uma coisa, com lente de contato, sem olhar essa parte primeiro. Então, sempre o tratamento prévio, a gente faz um ajuste da mordida, tá? Inclusive a altura de rosto se altera um pouco. E depois a gente vê a questão das lentes, porque aí a gente consegue proteger elas e não ter perigo de quebra e tudo, né? Isso é uma dúvida que muita gente tem. E bruxismo também é com relação à idade, né? Eu acho que tanto criança quanto todo mundo está sujeito a passar por essa questão do bruxismo, né? Depende muito do emocional, né? A das crianças é normal, não faz mal, tá? O bruxismo infantil. Agora, do adulto, ela é totalmente maléfica. E a gente tem visto um aumento muito grande na incidência disso, de uns anos para cá. Muita gente precisa dormir com placa toda noite, mas a gente tem essa abordagem de ajuste da oclusão, porque a pessoa, se ela fizer esses toques, né, para modular durante a noite, não vai se a oclusão estiver ajustada, não vai despertar um bruxismo muito perigoso, assim. Então, Amália, ainda tentando desmistificar, né, algumas coisas e pensamentos que as pessoas têm com relação a facetas, sobre preço, né? Porque a gente já há alguns anos, né, desde que surgiu esse tipo de opção de tratamento com lentes, principalmente de porcelana, que as pessoas falam assim, eu botei um carro na boca, né? Aí dá aquele sorrisão e tal. Então a gente vê muito artista falando isso, algumas pessoas que são né, de televisão, que falam isso de uma forma que o preço é muito caro. Então eu acho que você acha que ficou isso, o mito existe, mas você acha que isso é tão forte a ponto das pessoas não procurarem um dentista para fazer um orçamento, para ver a realidade disso? Porque pelo que eu vejo nos últimos tempos de amigos que fizeram, eu agora que estou fazendo, para mim isso foi uma quebra de paradigma, porque não é uma realidade, né? Quando você fala que eu fiz e botei um carro de 100 mil na boca. Então eu acho que as pessoas têm um nível de vaidade ou de satisfação, de prazer, não sei, de falar que gastou muito dinheiro para alcançar aquele resultado, né? Na realidade é isso? Existe isso? Não, então, isso é justamente, né, uma memória de coisa de 3, 4 anos atrás, quando a gente usava só cerâmica, né? Só cerâmica para tratar. Então, existem esses tratamentos caríssimos com cerâmica, mas hoje a gente consegue trabalhar com resina, igual eu te falei, que é um material que eu acho bem bacana de trabalhar, né? Quando o profissional ele tem uma expertise nesse material, e a questão do custo baixou muito, por desenvolvimento tecnológico, né, desses materiais e do tempo hábil de trabalho. Então, esse custo caiu bastante, o tempo de trabalho também para a gente entregar um resultado é bem menor. E é isso, a gente tem uma gama de valores, né, igual você falou, mas hoje a gente não tem tanta
não é obrigatoriamente... Mas eu acho que tem muito de ostentação nisso aí também, né? A pessoa quer falar, né? Que quer ostentar, né? Vamos dizer assim. Ainda mais quem coloca aquele branco total, né? Tem gente que quer Gustavo dente Lima, de tipo cerâmica, Gustavo Lima, né? né? E tem gente Muito, que quer só ficar bonita, né? o Ultra Bright, o super branco, né? Ele foi eleito um dos sorrisos mais bonitos, né? Acho que foi uns 2 anos atrás, você acredita? Então, é uma questão pessoal, né? Assim, eu acho que a pessoa se sente bem. Eu particularmente acho que uma cor não tão branca, né, no seu maior nível ali, procurando mais uma naturalidade dos dentes, que é o trabalho que você faz, né? Você até citou isso aí uns minutos atrás, falando sobre a opção da resina, que na sua opinião ela é melhor também por essa característica, porque ela traz essa condição de ser mais parecida com o dente, então dá uma naturalidade, né? E esse comportamento dela, vamos dizer assim, o comportamento do material, né, ser bem parecido com o dente, então faz com que o trabalho tenha uma durabilidade bem maior, né? Eu não preciso necessariamente cobrir todos os dentes, né? A gente consegue fazer uma coisa mais conservadora, é isso. Tá, e em casa, no dia a dia, por exemplo, quem vai lá e coloca a faceta, né, de resina, por exemplo, aí no dia a dia, ela vai fazer o quê? É uma escovação normal, com pasta de dente? Eu falo, gente, é igual dente, você pode tratar as facetas como dente natural, né? Fio dental é indispensável. Estou me lembrando aqui de um amigo que também é seu paciente, que falou comigo assim, antes de começar lá a fazer o tratamento com você, mas eu nunca mais vou comer torresmo. Eu falei, você come torresmo tanto assim, que está preocupado com comer torresmo, então... Se eu não morder com o dente da frente, eu acho que até o dente natural, de adulto, não deve morder muita coisa com a frente. Não, mas eu achei engraçado, pensa bem, eu nem lembro que existe torresmo, a pessoa vai preocupar assim, mas pelo que dizem, que não sei o que, eu fico preocupado que eu nunca mais vou comer torresmo. Eu falei, cara, mas você come torresmo todo dia, toda hora, no almoço e no jantar, que você não pode ficar sem comer, você vai morrer de fome, que não é possível. Tem gente que se preocupa também muito com café, não tem, mas a gente não tem esse nível de manchamento hoje em dia de mais com coloração, material. As pessoas falam para evitar vinho, café, tudo que tem tingimento, né? Eu não vejo, a gente não vê mais muita alteração, ela altera da mesma forma com o dente. O vinho tinto, ele mancha muito o dente natural, mancha a resina da mesma forma também. É só a cerâmica que não mancha nada. Mas assim, eu falo manchar, é uma questão assim, tomar todo dia, né? Não higienizar direito, porque uma boa higiene é o fio dental, indispensável. Uma boa escovação, então a gente não tem perigo nem com quem fuma, sabe? Então não tem grandes diferenças numa dentição natural hoje. Sim. Então, doutora Amália, e um outro item que eu acho importante de a gente estar falando aqui, que além do seu atendimento em Muriaé, você atende também em outras cidades, né? Aliás, daqui para frente eu vou começar a marcar as minhas consultas com você lá no Rio de Janeiro, né? Sim. No Leblon. Eu acho que eu aproveito e marco para sexta-feira, já pego o final de semana no Rio de Janeiro. Não é? Eu acho que vai ser melhor. Não quero mais marcar em Muriaé, não. Turismo Muriaé está muito pertinho aqui. Eu vou ali, pronto, acabou, rapidinho, estou em casa. Não. Agora eu quero continuar o tratamento, mas eu quero fazer lá no Leblon. Sim, vamos tá combinar. Bom? Então, fala um pouquinho para a gente sobre os clientes que você atende lá, a demanda que você tem, há quanto tempo você atende lá no Rio de Janeiro e Belo Horizonte? Então, eu estou desde 2014 atendendo lá também. Eu comecei a trabalhar com essa questão estética lá, né? Porque lá as pessoas são mais preocupadas com isso. Hoje a coisa já foi popularizando, que eu estou trabalhando só com isso aqui no interior também, né? Porque há uns anos atrás já era igual você falou, né? Pessoa tinha que fazer um investimento muito grande e não havia essa necessidade. Eu vejo que hoje é como se a moda, eu falo moda, né, dos dentes, mudou muito. Se você vê aquelas reprises de novela de 10, 15 anos atrás, as pessoas têm leves imperfeições nos dentes, os dentes são bem mais naturais. E hoje é como se isso não fosse mais tão aceito, né? A gente tem essa questão estética, ela está muito mais aflorada do que há um tempo atrás. Mas hoje eu estou atendendo também em Belo Horizonte. Basicamente eu só trabalho com isso, né? Com a questão estética, cirurgias de gengiva, as lentes, a questão de oclusão, isso tudo bem relacionado com estética, né? A gente faz todo o conjunto para ficar com um sorriso lindo. Então, doutora Amália, sobre assim, pensamentos que eu tenho com relação a isso, a gente falando de vaidade, de tratamento, né, de obesidade, de dente, de cabelo, de tudo, né, e
o perfil de pessoas que procuram. E às vezes a gente faz um julgamento de pessoas, por exemplo, depois que eu me despertei para isso, que eu comecei a fazer o tratamento que a gente está fazendo agora, como eu tenho andado atento e observando assim, as pessoas e a aparência, né? Fico olhando assim e tal. E eu tenho observado que você vê assim, até pessoas de bom poder aquisitivo, pessoas que são empresárias. Eu, por exemplo, trabalho também no meio político, aí eu vejo pessoas que trabalham com a imagem, né, como representantes, donos de empresa, empresários bem-sucedidos, políticos, que são pessoas que têm como função principal cuidar da população, cuidar da comunidade, mas que precisam também de um autocuidado, né? Então, existia alguns anos atrás uma propaganda na televisão, isso há bem anos atrás, que falava que o mundo trata melhor quem se veste melhor. E eu me lembro dessa propaganda porque ela realmente mostrava na publicidade dela uma coisa do dia a dia, que realmente isso é um fato. Não só daquela época, como hoje. Quando você se apresenta melhor, quando você tem uma boa aparência, quando você está se vestindo bem. Eu não estou dizendo que a gente tem que julgar pela aparência, mas quem tem a condição de cuidar da aparência, de se vestir melhor, ou pelo menos adequadamente no ambiente que ela vai, é altamente recomendado, né? Então eu tenho observado assim, eu vejo pessoas que se preocupam muito com roupas de marca, se preocupam muito com essa questão de pele, de cabelo, e eu acho mais importante, ou tão importante quanto isso, os dentes. Sim, até que tem uma frase que o Ivo Pitangui falava sempre, né, antigamente, que era antes dele fazer qualquer cirurgia plástica, ele pedia para a pessoa ir um dentista, porque dentes feios chamam mais atenção do que uma pele lisinha. Olha, que né? legal, Então viu? Então, e é uma questão também nem só de, igual a gente está falando, nem só de estética, né? Porque a estética ela acaba aparecendo quando a gente está cuidando da saúde. Todo mundo chega a uma idade, eu falo que é a partir dos 35, que tem que ajustar essa questão da oclusão mesmo, do encaixe da mordida, que é uma coisa que pouca gente procura, por causa dessa questão do desgaste dos dentes, começa a dar problema articular, dor de cabeça, dor de pescoço, trato muito. Muita gente que não imagina que é no dentista, por causa desses desgastes. Então, quando a gente vai botando a boca toda em funcionamento, com um encaixe da mordida certo, a estética ela vem naturalmente. Então, é questão de saúde, né, de higiene, eu acho. Isso passa, o dente mais branquinho, mais limpinho, acaba passando uma impressão de higiene, de cuidado mesmo consigo. Então, eu me lembro que há vários anos atrás eu morei um período em Portugal e mesmo eu com os dentes quebrados, vou dizer como que a gente tem alguns preconceitos. Eu mesmo, na época que eu morei lá com os dentes quebrados, como eu te falei, quando eu passei a observar pessoas que eu olhava assim, que não tinham cuidado com os dentes, né, de uma forma falando de saúde bucal, eu olhava aquilo assim, reparava, achava estranho, e a tal ponto, é uma questão cultural, né, lá essa questão de dentista, me parece que é isso, que lá, pelo menos quando eu fui, não estou dizendo que hoje seja o caso, mas quando eu fui lá, quem cuidava dos dentes era o médico, né, o dentista de lá, na época não era muito pouco, não tinha, não sei bem como era isso, mas era muito comum você observar e encontrar pessoas, como eu fui atendido por uma gerente de banco, né, que é uma gerente de banco, né, não é uma pessoa que está ali, que sempre aqui no Brasil a gente vê as pessoas que têm muito cuidado com a aparência, pessoas que trabalham em repartições como o banco, por exemplo. E lá eu observei que essa gerente que me atendeu, ela tinha 2, 3 pontos de cárie nas laterais do dente, pontos de cárie, assim. Aí eu olhei e falei, não estou acreditando que sabe, aquela coisa... Falei, gente, não é possível que essa é a gerente do banco, sabe? Não combinava uma gerente de banco apresentar sinais de cárie no dente. E no dia a dia ali, você vê como que a falta de tratamento dentário lá era uma coisa que para eles, eu não vou dizer que era normal, que era comum, porque eu não sei. Mesmo eu com dente quebrado também, que eu não dei aos dentes o devido cuidado, eu tinha o dente quebrado, mas eu não tinha problema de saúde bucal. Agora, quando você vê pessoas com dente cariado, igual lá, eu estou te contando dessa experiência lá, você não acredita que uma pessoa, de uma mulher bonita, aparentemente assim, bem cuidada, gerente de banco, quando ela dá um sorriso com sinais de cárie nos dentes, entendeu? Sim. Então você vê como que a gente é cobrado e como que a gente observa as coisas, né?
E muita gente tem muito pânico também, né? Até hoje, por causa daqueles tratamentos antigos, né? Então tem gente que se larga, né? Mas isso chama muita atenção mesmo. A pessoa que tá, é como se, às vezes a pessoa ignora, né? Como se a boca não existisse, né? Você vê essa explosão que deu agora de preenchimento labial. O que eu vejo de preenchimento labial, mas não aparece dente ali embaixo, né? Uma coisa que eu Tá trabalho... parecendo mais assim, um exagero, né? As pessoas estão distorcendo, né? Um lábio, tudo em excesso não é bom, Sim, né? pois é. Então, em todos os pontos a gente vê isso aí. Essa questão estética, por exemplo, com procedimentos exagerados. Eu, particularmente, tenho essa opinião de que o dente ultra branco, né? Aquele dente muito branco, igual você falou, efeito Mentex, né? Que você falou? A gente chama de Mentex. Então, eu particularmente não gosto, não acho que é bom, não acho que é bonito, entendeu? Sim. Embora, enfim, algumas pessoas aí gostam e usam, mas eu vejo como exagero, sabe? Eu acho que é igual quem faz uma aplicação para aumentar os lábios, por exemplo, né? Que fica deformada a pessoa, não sei, não consigo entender. Outro estilo, né? Nos Estados Unidos eles gostam muito, os americanos às vezes vêm também fazer tratamento, fazer turismo odontológico lá no Rio, principalmente. Eles gostam, tem essa cultura do Mentex. E o pessoal, né, jogador de futebol, né, e tem, igual eu falo, tem gente que quer a lente, e tem gente que quer ficar bonita. Né, bonita, bem apresentada, então tem que ver o que você está querendo quando você vai mexer também na boca, né? O que acontece muito com esses tratamentos estéticos de face, botox no lábio e preenchimento labial, o que faz? Ele diminui a exposição das pontas dos dentes anteriores. E quando isso é sinal de juventude. Quando a mulher faz, por exemplo, e desaparece a pontinha dos dentes, por exemplo, isso já dá uma impressão de muito mais velho. Isso você me falou, hein? Tá parecendo a pontinha do dente aí, ó. Pois é, isso é sinal de juventude, justamente por causa dessa questão do desgaste. É igual a gente vê a idade da pessoa pelos dentes mesmo. Então, às vezes tem muita gente que depois de fazer um procedimento desse, volta lá para a gente dar uma alongada nos dentes, também dar uma ajustada para não dar... Né? Esses são todos cuidados que a gente tem para... É um conjunto, né? Doutora Mari, então é isso, né? A gente falou sobre as causas, sobre as consequências, sobre o desgaste natural dos dentes, a gente já falou da indicação, né? De como, das opções que tem para estar repondo. A gente já falou sobre essa quebra de paradigma, sobre, né, do que é caro, que é uma coisa, um valor absurdo, né? E que não é nada disso. E o dia a dia também, para quem coloca, né, as facetas, é um dia normal, com fio dental, com escovação. Então, eu acho muito importante, assim, eu queria que você frisasse bem essa parte de que tudo... você já foi falado, mas só para a gente fazer um resumão aqui, de que tudo é muito normal, é tudo muito natural, como qualquer procedimento, e que você não vai ter que viver nada diferente por causa daquilo. Você só vai ganhar um sorriso novo, um sorriso bonito, né? E também depende do profissional que tem que ter aquele olhar de colocar, né, o visagismo é importante, porque com o estudo que você faz, você tem inclusive a especialidade nessa área, de ver o que vai, o tamanho do dente e tal, para que você alcance uma beleza e uma harmonização além do que se espera mais dos dentes e a condição da mastigação, né? Que é a oclusão, né? Depois de trabalhar muitos anos com isso, a gente usa medidas também, né? Não é uma coisa totalmente empírica. Tem medidas esquadro, de proporção áurea, então tem várias coisas. Hoje em dia eu vejo que a gente colocando a mordida ajustada e vindo trabalhando com essas medidas mesmo de saúde, acaba que a estética ela vem naturalmente. Então a gente consegue colocar um dente que, né, parece que é seu. Tem muita gente que vai lá, faz o tratamento, mas fica completamente diferente, mas as pessoas em volta não percebem. As pessoas me procuram muito por causa disso, para não parecer que pôs, né, um dente falso. Então, tem muita... mas eu vou falar, né? Esse aqui é meu, que eu comprei, né, doutora? Quem comprou e pagou é dono do dente, não é isso? Então, tá bom. Mas, doutora Amália, é o seguinte, é muito importante, eu acho, a gente... apesar de que antes, eu te falei, eu não sei como que eu não me preocupava com isso, porque eu sempre fui de sorrir muito, eu sempre sorri muito, naturalmente.
Mas faz a total diferença. Realmente, quando você coloca as lentes de contato, quando você restaura um dente quebrado, quando você dá, né, um up no dente envelhecido, porque naturalmente vai sofrendo ali, né, todo o processo, né, que é natural da idade, ou por algum processo de abrasão ou de bruxismo, seja lá o que for. Mas aí é o seguinte, gente, ó, não existe essa coisa do tão caro, não é assim. Não existe preocupações com desgaste de dente, né, doutora? Eu queria que você falasse, porque a doutora tem que falar, não sou eu, todo mundo né? tem muita preocupação com isso ainda, mas o desgaste a gente só repõe normalmente. Não há necessidade do desgaste, porque o material ele é colado. Ele é uma massinha da cor do dente que a gente escolhe o tom, né? Inclusive isso, o paciente pode escolher o tom. Querer mais branco, menos branco, né? Eu vou orientando, claro, para a gente chegar num tom que combine com a pele, mas a gente vem com a massinha cola, então não há necessidade de desgastar nada, só repor normalmente o que foi perdido. Então é super natural. E você sabe uma coisa que me chamou muita atenção nesse procedimento? Foi a rapidez, né? Porque a gente pensa que vai entrar num processo de tratamento a médio ou longo prazo e desde a primeira vez que eu fui, gente, eu saí de lá com 3 horas, eu já saí de lá com um sorriso novo. Eu entrei ali já com 3 horas, eu já era outra pessoa, totalmente renovado com um sorriso novo. Então, como que acontece isso, essa experiência, né, também de tantos anos que você tem esse conhecimento? Eu fiquei surpreso com isso, de ser um tratamento, de ser uma aplicação muito prática, muito rápida. Você entra e já sai com um novo sorriso. Dá para fazer assim antes da festa até, né? Eu acho que planejamento é tudo, né? Então a gente faz primeiro, a pessoa chega, a gente faz as fotos iniciais, né? Peça uns exames de raio-x e tudo, e chega em casa e eu faço planejamento completo. Então quando chega, planejamento é tudo. Chega, já sei exatamente o que vai acontecer ali. E por isso eu acho que dá para dar uma velocidade mesmo. Esse material, ele permite isso, né? Não preciso de intermediários e tudo. É isso. Depois volta, né, para fazer um ajuste ou outro, mas esse inicial a gente tem que fazer tudo de uma vez mesmo. Pois é justamente essa naturalidade que eu estou achando importante você falar, porque a gente cuida de tudo. A gente corta cabelo todo mês, a gente vai ao oftalmologista duas vezes no ano, a gente vai, quer dizer... Tudo na nossa vida, no nosso corpo, no nosso carro, tudo é manutenção, né? E daí, hoje em dia a gente tem muito pouca incidência de cárie, né? Cárie é uma doença infecto-contagiosa. Então já tem alguns anos, pelo menos, que depois da fluoretação da água, essa coisa toda, a gente tem muito pouca. As pessoas não procuram dentista hoje em dia por causa de cárie. Geralmente são tratamentos antigos que vão precisando de manutenção e essa questão da mordida também, né? E acaba que para ajustar esse tipo de coisa a gente tem que mexer na frente também, né? E o interessante desse tratamento também é que além de não precisar de desgaste, ele não leva nenhuma agulhada, né? Nenhuma anestesia, não é nada parecido com o que a gente pensa quando pensa em dentista, né? Não sei, você que teve essa experiência, né? Não é uma coisa tão, né, traumática e tudo, não precisa nem anestesiar. Sem anestesia, sem dor, muito rápido, você entra com poucas horas, né? Talvez uns mais, outros menos, você sai de lá com um sorriso renovado. Vou fazer um quadro aqui, doutora, no programa, no nosso podcast, Tenha seu sorriso renovado. O que você acha? Vamos lançar essa ideia aqui? Vamos buscar pessoas e vamos mandar fazer a transformação. Ótimo. Porque realmente é uma transformação. E o nível de satisfação, gente, sinceramente, é incrível. Recomendo que vocês se atentem a isso aí, né, com relação a tudo que for necessário, porque ganhar um sorriso novo realmente faz toda a diferença. Né? Doutora Amália, eu queria que você falasse também outra coisa, que é como que as pessoas, né, que têm as suas dúvidas, como que elas podem tirar dúvidas, né? Dirigir as perguntas a vocês, ter esclarecimentos iguais. A gente falou de algumas coisas aqui, de dúvidas que as pessoas têm sobre desgaste de dente. Eu acabei de falar aqui que é um tratamento muito rápido, não é tratamento, é um procedimento, né, que é muito rápido. Você entra, igual eu entrei lá com os dentinhos tudo quebradinho, saí de lá com os dentes tudo branquinho, tudo certinho, tudo no lugar, com umas 3 horas mais ou menos. Então eu fiquei impressionado com esse prazo muito curto com a solução, gente. A gente não pensa que por uma questão de você consertar um dente quebrado ou ganhar uma nova estética, uma nova aparência com os dentes, né, ou um clareamento que for com relação a esse procedimento,
que é tão rápido. Eu fiquei assim, chocado com aquilo, assim, feliz e ao mesmo tempo, nossa, não estou nem acreditando que eu saí daqui 3 horas atrás e eu estava com aquele, né, com os dentes ali quebrados e tal, e saí dali totalmente já com um sorriso novo e pronto, já sorrindo para a vida, feliz da vida. Sim. Então, assim, fiquei muito surpreso com isso, porque eu achei que eu ia entrar numa fase de tratamento, que ia ser uma coisa prolongada, que faz um hoje, um amanhã. Quando eu vi que, assim, já faz tudo pronto, porque eu falei... ninguém tem muito tempo a perder hoje em dia, né? A gente tem que chegar e já resolver de uma vez. Eu falo, é melhor fazer tudo em uma consulta só, né? Porque só a questão de ir até o dentista, né? Já envolve bastante coisa. E é isso. E como que as pessoas podem te encontrar, né? Através de um Instagram? Então, tem o meu Instagram, né? O doutora Amália Cambraia, que inclusive tem vários casos antes e depois, né? Tem um portfólio lá. Lá a gente também tem né, questão, pode mandar um direct e tem um WhatsApp que fala direto com a gente no consultório e pode perguntar dúvidas, isso tudo, agendar, e é isso. Ok, muito bacana. Então, doutora Amália, obrigado aí pela sua participação. Eu vou pensar numa forma de você participar mais com a gente, né, respondendo algumas perguntas, né, das pessoas, para que você... nos dê mais a honra aqui da sua presença, né? Foi um prazer, a gente vai muito no consultório, mas eu queria que você estivesse mais vezes aqui com a gente, para tirar dúvidas mesmo, né? A gente vai abrir aqui uma caixinha de perguntas para as pessoas mandarem algumas perguntas, tirar dúvida, para você estar respondendo aqui as perguntas, ok? Obrigada. E eu queria que você deixasse aí nosso programa está chegando ao final, né? Nosso Vida Saudável. Ô, gente, não tem nada mais saudável do que a gente poder sorrir, né? É muito bom esse sorriso que vem de dentro. Eu não estou falando só de mostrar os dentes, não, sabe, doutora? Eu acho que você buscar na vida tudo que é melhor, tudo que te faz sorrir, e que esse sorriso, quando ele vem do coração, quando ele vem da alma, e que você pode externar com os dentes branquinhos e alinhados, é muito bom, né? Pois é, bem satisfatório. O que você tem para falar, então, para o nosso público nesse finalzinho de programa? Uai... nunca desista, né? Não desista dos seus sonhos, né? Estamos aqui para, gente, realizando sonhos, viu? Sim. Falando sério. Ô, gente, doutora, muito obrigado, né, por você ter aberto aí esse espaço na sua agenda de nos atender. Mas já fica aqui o meu pedido da próxima consulta, a gente vai marcar lá no Leblon, tá bom? Que eu vou ter que falar assim, gente, eu não posso, eu tenho que ir ao dentista, eu só vou voltar semana que vem, porque eu estou indo para o Leblon, tá, gente? Eu agora não vou mais fazer aqui em Muriaé, não, porque... eu quero ser atendido no Leblon agora, né? Cliente enjoado, cliente chato. A gente aproveita e dá uma volta lá pelo Rio, né? Mas brincadeira à parte, doutora, eu queria te agradecer realmente de coração. O quanto você está enriquecendo aqui o nosso trabalho, o nosso podcast, levando informação. Te agradecer e falar para você que está acompanhando a gente aí que sorrir faz bem, sorrir é bom e eu recomendo que você procure de alguma forma analisar em você se os dentes quer ou precisa que você tenha um olhar diferenciado para ele. No que é que você pode melhorar na sua aparência, entendeu? Dentro do que a gente está falando aqui, dessa possibilidade de você melhorar o seu sorriso, porque faz parte da nossa imagem, faz parte de tudo que a gente vende, né? A gente não sai vendendo imagem, mas quando você trata da pele, do cabelo, dos dentes, o nosso assunto hoje são os dentes, com certeza você ganha um olhar de notoriedade, você vai ser notado, você vai ser percebido e com isso você é mais aceito e se você trabalha com vendas, né, você vai conseguir vender muito melhor os seus produtos porque as portas se abrem realmente para as pessoas que demonstram esse autocuidado em todos os sentidos, não é isso, doutora? Isso. Então tá bom, gente. Obrigada. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Obrigado, doutora. Felicidade, tudo de bom. E o nosso próximo encontro agora com a doutora vai ser no Leblon. Grande abraço.